sobre as estreias aí do Big Brother Brasil e Vai na Fé, de ontem também a nova novela da Globo. E principalmente também tudo quanto é tipo de informação que tiver relacionado aos fatos desta semana, do dia 17 de janeiro de 2023. Nesse intervalo aí do Acontece, a gente vai estar falando também sobre o Você Sabia, que são curiosidades que a gente dá aí, já dando sobre o Brasil. Vamos dar curiosidades sobre a palavra música. A gente vai aprender um pouquinho mais aí no Você Sabia, que é quadro do Acontece. Terminando o Acontece, que sai aí meio intermediário dos nossos 3 temas que vamos falar, a gente vai entrar no a abertura. É isso aí. Vamos falar comigo, Dr. Rogério Corsa Almeida. Pois é, e depois dessa nossa nova abertura aí, um novo cenarinho também, que a gente está cada vez mais tentando construir para vocês. Antes de mais nada, um brinde a todos vocês, um 2023 maravilhoso, com muita saúde, muita paz. É o café aqui, tá bom? Eu sempre uso essa abertura, essa música dessa abertura, principalmente porque eu tenho um grande ídolo que, além de Deus e Jesus, claro, a gente tem outras pessoas como também ídolos nossos, né? Pessoas que a gente às vezes admira, principalmente pelo seu conhecimento que nos passa, às vezes pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Então eu coloquei essa música em homenagem ao Jô Soares, tá bom? Que faleceu o ano passado. E gente, antes de mais nada, que eu tô tomando café, eu queria muito mostrar pra vocês essa caneca que eu ganhei no Natal. Fiquei muito feliz aí da minha pacientinha, tá certo? Da Elo. Ela me trouxe com todo carinho aqui, tava cheio de bombonzinho. A gente já comeu, né? Porque foi final de ano, aí sai um pouquinho da dieta, tudo. Mas não tem problema, né? Que eu falo pra vocês. Eu sou sincero.
uma vez por semana eu como uma besteira, não tem problema, mas assim, eu não tomo refrigerante, agora estou procurando tirar a farinha branca, então assim, a gente vai tentando cada vez mais colocar a saúde, principalmente porque a gente já passou dos 40, dos 50, né? E aí a gente tem uma tendência aí a cair sobre alguns tipos de doença. Então algumas coisas a gente vai tentando evitar para poder seguir aí em frente nossos caminhos com uma boa saúde. Mas é isso aí, nós estamos com o nosso Vamos Falar, gente. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um grande bom dia para todos. Dizer para vocês que eu fico muito feliz com todos os inscritos no nosso canal, com todas as visualizações. Eu falo para vocês que eu não tenho pressa de poder chegar a muitas pessoas, mas só as pessoas que já estão nos prestigiando já é uma forma de eu vir até vocês e agradecer. Mas o Dr. Rogério fala demais, né? A gente começou Vamos Falar, então vamos falar, né? Gente, nosso primeiro bloco aí a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, tá? Um tema que eu tenho visto muito aqui, porque eu atendo não só crianças e bebês, mas também os nossos queridos adolescentes até os 19, 20, 21 anos, tá bom? E eu tenho observado algumas coisas que a gente vai discutir aí no nosso Papo Jovem, que é o nosso primeiro bloco, tá bom? A gente volta já já com o nosso Papo Jovem. E eu tirei meu terno para a gente entrar no nosso primeiro bloco aí do Vamos Falar, dando um bom dia todo especial a todos vocês, porque a gente está entrando aí com o nosso Papo Jovem, é isso aí. E a gente está ouvindo nada mais nada menos do que um clipe dos anos 90, Joyce Salinas, People Talk. Primeira música aí do nosso Vamos Falar, já a gente entra no nosso tema. Só para dar uma introduçãozinha aí, gente, para a gente poder deixar o nosso Papo Jovem bem inteirado aí com os nossos queridíssimos e amados jovens de todo o Brasil, de todo o mundo. E é isso aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E a gente vai falar sobre um assunto muito importante aí que eu tenho observado aí, hein, gente. Algo que vocês precisam, papai e mamãe, saberem, também perceber e principalmente também começar aí a ficar de olho nos nossos queridos jovens, tá? Gente, a gente sabe muito bem que as nossas crianças e os nossos jovens não são mais os mesmos, tá certo? Antigamente, criança brincava como criança. A gente pirava pipa, a gente brincava de corre-corre, de esconde-esconde, de pega-pega, a gente ficava na rua porque não tinha tanta violência, né? A gente brincava de pescar, a gente brincava dentro de casa mesmo. Muitos dos nossos pais participavam, porque às vezes o nosso pai trabalhava e a nossa mãe não. E aí, no caso, hoje em dia, de acordo com a modernidade, essa globalização toda aí, tudo isso se modificou, né? Nós temos o papai e a mamãe tendo que trazer as suas rendas para dentro de casa, porque muitas vezes só o papai não dá para sustentar toda a família. Então, é nada mais, nada menos do que super compreensível que se faça uso aí de a mamãe ter que trabalhar. E numa dessas, as nossas crianças, elas estão crescendo num mundo totalmente diferente. Por quê? Porque o mundo hoje em dia é um mundo muito violento, é um mundo onde a gente não pode deixar a criança direto na rua, brincando sozinho, a gente tem que estar sempre de olho. E essa criança um dia cresce e se torna um pré-adolescente, um adolescente e um jovem, tá certo? E muitas vezes, tudo que ele deixou de viver na sua infância, ele acaba projetando essas frustrações, essa ansiedade, esse medo que a criança tem, porque ela já cresce com as falas no seu próprio ouvido: olha, filho, não pode ir lá fora, porque pode ter ladrão, porque pode ter pessoas que não vão fazer bem para vocês, então é preciso que vocês fiquem aqui dentro de casa. Muitas vezes a criança fica o tempo todo no celular, fica o tempo todo na TV, muitas vezes essa criança ouve assuntos que não deve ouvir. Às vezes o papai e a mamãe estão discutindo sobre determinado problema, a criança
fantasia aquilo de uma forma em que ela não sabe resolver e o adulto sabe. Então, muito a gente deixa aí de orientação para que você, papai e mamãe, não converse sobre determinados assuntos perto das nossas crianças, porque isso pode prejudicar demais o crescimento e desenvolvimento numa pré-adolescência e principalmente também numa adolescência, tá certo? Aí o que acontece? Esse adolescente ele vai crescendo e ele vai tendo um comportamento mais sedentário, porque se a criança não brinca muito, fica só no celular, ela acaba retendo energia e com isso o seu cérebro vai ficando cada vez não se desenvolvendo como deveria se desenvolver numa idade mais avançada. E aí quando ele passa para a adolescência, ele começa com aqueles conflitos, porque os hormônios começam a se aflorar, ele começa a viver as suas emoções de uma forma mais intensa. Às vezes existem as paixões, os amores, às vezes até impossíveis, e isso tudo fica dentro do adolescente. Nada mais além da parte emocional do que a parte profissional. Essa criança ela já está sendo doutrinada na escola com 4 e 5 anos a aprender já a ler e a escrever, coisa que nós fazíamos com 7 para 8 anos de idade. Eu, por exemplo, quando entrei na primeira série, que é o 2º ano das crianças atuais, a primeira série a gente pegava e aprendia através de uma cartilha chamada Cartilha Caminho Suave, todo o abecedário, para quando chegasse lá em setembro, outubro, a gente já aprendia a ler. Recebi o primeiro livrinho, tinha formatura, tudo. Hoje em dia não, a criança com 5, 6 anos já é obrigada a saber letras, a saber ler, a saber escrever, tudo isso. E isso é muito prejudicial, claro. Né? Por quê? Porque a gente acaba desenvolvendo algo na criança que às vezes ela não tem capacidade, não só capacidade emocional ou motora, mas também capacidade de amadurecimento. Ela não tem maturidade ainda para poder saber ler com 5, 6 anos de idade. E ela já acaba sendo obrigada. Aí o que acontece? Se compara uma criança a outra, e aí essa criança acaba sendo aí desapercebida pela própria escola, ou às vezes pela própria parte educacional, e aí sendo diagnosticada com alguns tipos de distúrbio, porque ela não está acompanhando a classe. Mas a gente precisa saber que uma criança não é igual a outra. E aí tudo isso é exigido na fase infantil. Por quê? Porque se precisa de profissionais na idade adulta que possam trabalhar aí até mais de 60, 70 anos de idade, né? Mesmo às vezes as pessoas não tendo condições, mas para que essa política, infelizmente, aí cresça e apareça, é preciso que a gente contribua até 80, 90 anos, que morra trabalhando, né? Porque agora é assim nesse país. Então, infelizmente, isso já é exigido da criança na nossa atualidade. E aí o jovem começa a crescer e ele começa a ver que através do seu sedentarismo ele vai conseguir participar da idade jovem, adulta, ele vai conseguir ser um bom profissional, ele vai conseguir escolher uma profissão para que ele possa seguir aí em frente e valorizar o campo profissional aqui desse país. Então, olha só, e aí numa dessas, o que acontece? Esse jovem começa a se isolar, esse jovem começa a ficar com um grau de irritabilidade, esse jovem começa a ficar principalmente aí com algo que não é bom, o seu emocional aflorado, principalmente desenvolvendo tristezas dentro de si mesmo, e isso pode caracterizar uma ansiedade. Essa ansiedade levar esse jovem adolescente aí a ter alguns distúrbios, principalmente a depressão, que é o tema que a gente está falando aí no nosso Papo Jovem, tá certo? Então, gente, é preciso que a gente tome muito cuidado, porque tudo cresce como se fosse degraus de escadas. Tá? Então a gente começa com uma ansiedade na infância, a gente parte para uma ansiedade na pré-adolescência, a gente parte para uma ansiedade na adolescência e essa ansiedade se transforma numa depressão. Eu tenho visto jovens aqui, muitos
os meus pacientes, infelizmente, sendo caracterizados com picos de depressão, com quadros de depressão, sendo tratados, às vezes até neurologicamente falando, como doentes, muitas vezes, porque a depressão é uma doença, isso pode se aflorar mais para frente, e jovens já se utilizando de medicações para tratar depressão na adolescência. Isso quando esses quadros não se agravam e se tornam, por exemplo, incapacitados de poder sentir o que eles têm dentro de si, e isso acaba fazendo com que a vida se torne um risco para esses jovens. Então, papai e mamãe, é preciso que você, eu sempre falo isso, parem de ficar tanto no celular e comecem a observar os seus filhos. Porque, infelizmente, mesmo com Deus no coração, esses jovens, muitas vezes, acabam partindo aí para algo que seria uma marginalidade, ou às vezes, uma diminuição da vontade de vida, tá certo? Um distúrbio emocional, uma fraqueza emocional. Isso tudo tem que ser muito bem observado em vocês. Se vocês de repente notam que o seu filho tem algum problema, o primeiro passo, comunique com o profissional que está cuidando desse adolescente. Falem com ele. No caso do pediatra, ou no caso até um clínico geral, se estiver cuidando dos jovens. Tem muito jovem que não gosta de passar no pediatra. Então, observem isso. Como é que está o comportamento do meu filho? Como ele está? Essa noção que a gente está dando hoje, essa temática, todo esse conteúdo no nosso Papo Jovem, nada mais é do que um alerta para que vocês possam observar que a depressão na adolescência está em um grau muito avançado. Olha, gente, um dado importante, hein? Praticamente 20% dos estados depressivos nas adolescências se tornam estados depressivos na fase adulta. 20% dos nossos jovens que têm depressão podem manter essa depressão na sua fase adulta, tá certo? E isso é muito importante ser diagnosticado. Claro, a gente precisa investigar tudo, né? A gente vê que um adolescente, por exemplo, está num estado depressivo, a gente precisa saber a sua causa, se é uma causa emocional, se é uma causa física, às vezes até um distúrbio de tireoide, um diabetes, ou às vezes mesmo uma cardiopatia, ou às vezes uma anemia, ou às vezes uma doença de base, pode ocasionar uma depressão, né, no nosso adolescente. Mas é preciso que a gente consiga, antes de mais nada, evitar com que haja uma gravidade. Então precisa ter investigação física, precisa ter investigação emocional, encaminhar esse nosso adolescente para um psicólogo, às vezes até para um neurologista, para poder se fazer alguns tipos de exame, um exame de imagem, para poder ver se não está havendo nada físico também, como eu estou averiguando aí, falando para vocês. Sabe-se também, gente, que muitas vezes os nossos adolescentes, nossas crianças que se tornam adolescentes, por não terem, às vezes, algum tipo de atividade física, viverem muito sedentarismo, não se exporem ao sol, aliás, o sol que não prejudica a nossa vida, principalmente o sol antes das 9 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, tá? Esse período das 9 às 4 horas da tarde é o sol perigosíssimo que pode causar aí o câncer de pele, que a gente vai falar no próximo Bem Saúde, no nosso tema de área médica, tá certo? E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês também. Às vezes um déficit de vitamina D, um distúrbio metabólico, como eu falei para vocês aí, de tireoide, ou às vezes até um déficit de vitamina B12, pode causar uma depressão no adolescente. Então isso tudo tem que ser investigativo, tá certo? Vocês têm que relatar isso tudo para o colega, para que ele possa aí solicitar alguns exames, para a gente poder tratar esse nosso querido adolescente. E o tratamento vai de acordo com a causa. Se for uma causa física, a gente precisa encaminhar para especialidades. Por exemplo, um distúrbio de tireoide, vamos encaminhar para uma endocrinologia infantil ou do adolescente. É um distúrbio cardíaco, vamos encaminhar para um cardiologista. É um distúrbio hipertensivo, um cardiologista. É um problema aí de vitamina B12, a gente mesmo pode tratar. Ou vitamina D, tá certo? Então tudo isso existem as devidas causas e os devidos encaminhamentos. A gente também, é um distúrbio emocional, descartou toda a parte física, vamos encaminhar para um psicólogo.
Esse adolescente precisa fazer uma terapia. Por quê? Porque ele precisa se encontrar, ele precisa ver aonde está esse problema, para a gente evitar o pior, tá certo, gente? Porque assim, quando a gente tem um adolescente depressivo, a gente corre o risco aí de poder fazer com que este nosso adolescente entre naquela fase do desistir. E aí isso é muito cruel. É sofrimento para pai, é sofrimento para mãe, é sofrimento para família, é sofrimento para todas as pessoas que estão ao redor deste adolescente. Tá bom? Gente, esse aí foi o nosso primeiro bloco. Vamos falar vamos falar comigo, Dr. Rogério Corso Almeida, já já iniciando o nosso segundo bloco, hein? É o Papo Sênior, aquele bate-papo, aquela conversa muito alegre, muito feliz com os nossos jovens sêniors. E hoje o tema está super interessante, hein, gente? Vamos falar sobre desidratação nesta época de verão nos nossos jovens sêniors. Até já! Olha aí, hein, gente!
cada vez mais os nossos programas aí de uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais informal, claro, com a formalidade de todas as informações para vocês, mas principalmente também para que vocês possam aí aprender um pouquinho mais de uma forma um pouquinho mais divertida, tá? Por isso que a gente colocou aí no nosso Papo Sênior essa música, grande música aí do Adoniran Barbosa, e também junto com a Elis Regina, que foi uma excelente cantora aí dos anos 60, 70, 80, tá certo? Que infelizmente nos deixou aí em 1981. Bom, mas é isso aí, gente. A gente está iniciando o nosso Papo Sênior, a gente está falando de um assunto muito importante, tá certo? Que é a desidratação no idoso. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos jovens sêniors que estão nas idades de 60, 70 e 80 anos, principalmente porque parece que a gente está no Qatar, né? Tá muito quente. Tá insuportável esse calor que está fazendo. Claro, a gente tem que agradecer a Deus, né? Claro, por a gente estar vivendo tudo isso, mas assim, é cansativo, né? Porque no verão, no calor, ainda mais no calor que está fazendo de entre 40, quase 50 graus aí, sensação térmica, a gente vai falar depois sobre a previsão do tempo aí, porque vamos falar, também tem notícia, e a gente vai trazer para vocês. Mas, gente, olha, a desidratação, vou falar para vocês, é algo muito perigoso no nosso idoso. É algo que precisa ser percebido, tá? Então, olha, vou falar uma coisa para vocês. Regrinha prática. Todo indivíduo adulto, ele tem que tomar, em média, 35 ml por quilo de peso de água nas 24 horas, tá? Não importa se ele vai dividir nas 12, nas 8, o importante, o bom mesmo seria que você, a cada 3 ou 4 horas, estivesse se hidratando. Claro que no inverno a gente não percebe isso, por isso que muitas pessoas acabam desidratando no inverno, principalmente os idosos e as crianças, porque elas acabam não tendo vontade de tomar água porque elas não transpiram. No verão a gente transpira demais, então a vontade que a gente tem de estar sempre se hidratando é grande. Isso é um bom sinal, um sinal de alerta. Mas o idoso, ele praticamente tem a probabilidade de se desidratar muito fácil, é como se fosse uma criança, tá? Particularmente nos idosos, gente, a desidratação ela pode gerar um maior risco de quedas, infecções do trato urinário, pedra nos rins, doenças pulmonares, doenças cardíacas, alteração de comportamento como irritação, agitação, apatia e até confusão mental, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, porque às vezes o idoso está passando por um processo em que ele acaba tendo algum desses sinais que eu falei para vocês e a gente não sabe que é um simples e ótimo remédio, já dizia minha avó. Não há nada, não é melhor que água. Água é um santo remédio. Água, gente, não é se hidratar com refrigerante. Pelo amor de Deus, quase caí aqui. Mas é para todo mundo tomar água. Refrigerante é algo que vocês têm que não tomar de jeito nenhum. Eu, por exemplo, não tomo desde 2017. Já são 6 anos que eu não faço ingesta de jeito nenhum de refrigerante, tá? É para se hidratar com água. Água de coco, mas não água de coco de caixinha, pior ainda, tá? Mas sim água de coco, tá certo? Natural, aquele coco mesmo. Isso aí que é importante, tá bom? Gente, como é que a gente vai diagnosticar que o nosso jovem sênior, aquele vovozinho ou aquela vovozinha que está aí na nossa casa ou na nossa presença, está desidratado? Através de saber se ele está com a boca seca, se ele tem uma diminuição da quantidade do hábito de urinar, principalmente também se ele está com batimento cardíaco um pouco acelerado, tá certo? Se ele está com cãibra, ai nossa, estou com uma dor na perna, pode ser falta de água, tá certo? Ou então excesso de sódio, ou muitas vezes até excesso de refrigerante que a pessoa toma, e falta de potássio também, falta de comer banana, tá certo? Então tudo isso é importante a gente verificar. E também a elasticidade da pele, ó. A gente pega, não beliscar, né? Mas assim, a gente faz esse tipo de manobra para poder saber se a pele ela vai e volta, tá? Ó, no meu caso, tá vendo? Ó, precisamos tomar um pouco de água, tá? Que ela tá, eu tô quase desidratando já. Por quê? Porque já faz um tempo que eu não tô tomando líquido, não. Eu tô falando aqui com vocês, né? Então a gente acaba se esquecendo. Mas no idoso, você puxa a pele e ela não volta, tá? Esse é um dos sinais também em que o idoso pode estar desidratado. Aí a gente vai fazer o quê? Percebeu isso? Vamos desidratá-lo. Ah, esse idoso tem 60 quilos.
Então, 35 ml por quilo de peso, a gente tem que calcular que mais ou menos 2,5 litros de água ele tem que estar tomando durante o dia. Ou seja, a cada 2 horas, um copinho de 250 ml, tá bom? Mais ou menos. Mas ele tem que se hidratar, tá certo? Calculem por essa formulinha que eu falei para vocês. 35 ml por quilo de peso, tá bom? Multiplicado pelo peso da pessoa nas 24 horas que a pessoa tem que estar ingerindo de água, tá? No caso, se de repente esse idoso estiver apresentando algum sinal, algum sintoma, por exemplo, ele está vomitando, ele está com diarreia, porque nessa época de verão, às vezes as pessoas abusam, comem alimentos na rua. Por exemplo, a gente sabe que o ideal é se alimentar de alimentos mais leves. Frutas, legumes, verduras, uma sopinha mais ou menos gelada, mas não, por exemplo, comer frituras. Tem pessoas que às vezes vão para a praia, aí fazem aquela ingesta de frituras, né, aqueles alimentos gordurosos que vendem nas praias. Isso tudo tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente está tendo muito caso de desidratação por causa do calor, tá? Então evitem alimentos gordurosos, principalmente também aqueles idosos que fazem uso de medicações, que tem que se ater a esse tipo de situação, que precisa se hidratar melhor, tomar mais água, tá? Se o idoso apresentar, além de bocas e peles secas, tontura, olhar fundo, fraqueza, como eu falei, cansaço excessivo, e ele estiver vomitando, ele pode estar entrando num grau de desidratação 1, que é um grau leve, por um grau 2, que é um grau moderado, ou às vezes até um grau 3, que é um grau grave. No grau 2, o idoso, ele tem, por exemplo, vômitos, ele tem diarreia, ele desidrata, tá certo? Ele não consegue se hidratar por via oral. Então é preciso com que esse nosso jovem sênior seja levado a um pronto atendimento, para que ele possa ser melhor avaliado por um profissional, ou um clínico geral, ou às vezes o geriatra, da preferência do nosso jovem sênior, tá certo? Para que ele possa ser hidratado endovenosamente, ou seja, com soro na veia, porque muitas vezes o soro por boca, ou às vezes a hidratação por boca, não faz com que esse idoso, esse nosso jovem sênior, se hidrate, porque ele já está com vômito. Então talvez ele precise de uma hidratação endovenosa, precisa de uma avaliação melhor aí, de um pronto atendimento, tá certo, gente? No grau 2 moderado, o idoso se hidratando, ele pode ter uma melhora e consequentemente depois ser encaminhado para o seu lar, tá certo? Agora, no grau 3, esse nosso querido jovem sênior, ele já está com vômito, com diarreia, ele já está desidratado e ele já não tem a sua função renal prevalecida. O idoso não consegue urinar durante horas. É um grau muito de preocupação. É o grau 3, é a fase mais grave que tem. Às vezes esse idoso, ele até quando é avaliado num pronto atendimento, ele acaba sendo internado para poder ser feita uma hidratação venosa, alguns exames laboratoriais para saber se ele não tem um foco infeccioso, ou às vezes se ele não está, por exemplo, num distúrbio metabólico de diabetes aí, descontrolado. Então isso tudo tem que ser melhor averiguado, tá certo, gente? Então é muito importante que a gente reconheça quais são os sinais e sintomas que esse nosso jovem sênior pode ter aí com este perigo do calor do nosso verão, que é a desidratação, tá bom? Então hoje, no nosso segundo bloco, no Papo Sênior, a gente falou sobre a desidratação nos nossos jovens sêniors. Não se esqueçam, procurem orientação médica no caso, para que esse jovem sênior ele seja totalmente tratado e muito bem tratado, tá bom? Não se esqueçam, 35 ml por quilo de peso de água. A hidratação é muito importante. A alimentação leve, não frequente no sol, que é muito perigoso. Os nossos jovens sêniors têm que estar fazendo um sol aí entre até 9 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. E sempre estar se
hidratando e principalmente protegendo sua pele com os protetores solares, tá certo? Todos os nossos jovens sêniors têm que estar passando protetor solar ao se expor ao sol, às altas temperaturas, tá bom? Gente, segundo bloco terminou, Papo Sênior tá indo embora e a gente vai... Já já, terceiro bloco chegando. Papo Casal. Até já. E quando a gente ouve essa música, é porque tá chegando o nosso terceiro bloco. Nós vamos falar bom dia, bom dia, bom dia. É o Papo Casal entrando aí na sua casa. O que há de melhor, a minha fantasia, pra não se sentir só, o sol no meio do mar, passagem pra viajar. Aquele quadro do nosso Vamos Falar é o Papo Casal, que a gente tenta ajudar você, que às vezes está com o seu amor um pouquinho distante, triste com alguma coisa que aconteceu. Vamos aproximar. Dizer que eu não sou a sua cara metade, meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Papo Casal chegando aí, hein, gente? É o Merlin, meu abrigo. É a música, vamos falar. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu sou a sua cara metade, meu amor, por favor, vem viver comigo. No teu colo é o meu abrigo. Ó o casal, gente. Tá de mal, não tá olhando. Vai lá, dá uma mãozinha, dá um abraço, dá um beijo. E isso, gente, pra todo mundo, hein? Jovem, adulto, idoso. Tem gente que pensa que passa a vida inteira, quando chega numa idade aí meio sênior, acha que não tem que amar mais, que não tem que gostar mais, que não tem que fazer carinho. Olha lá, hein, gente, o amor existe até depois da nossa existência aqui, hein? Aí que a gente vai ver o nosso amor verdadeiro, tá lá com Deus de verdade. Então vamos fazer as pazes aí, você casal,
gente vai falar hoje sobre semelhanças e diferenças. Meu abrigo. Até já. Terceiro bloco chegando. Papo Casal. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse termo, semelhanças e diferenças num casal, é muito importante. Porque muitas pessoas, elas às vezes se conhecem pelas diferenças. Tá certo? Aí o que acontece? A gente vai do nada. Você às vezes tem um jeito mais calmo, mais tranquilo. Você olha para o lado e se apaixona por uma pessoa totalmente diferente de você. Às vezes é uma pessoa que não é calma e tranquila como você, é uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais expansiva, mas aquilo criou algo em você, despertou uma paixão, despertou algo através da diferença da pessoa. Então logo de cara, você aceitou que a pessoa que você ama ou que você se apaixonou, ela era diferente de você, e foi isso que te atraiu. Muitas vezes o que atrai as pessoas não são as semelhanças, mas sim as diferenças. E isso é muito importante, porque quando a gente aceita e gosta das diferenças e traz para a nossa própria vida, é sinal que algo que era totalmente diferente do que nós somos está presente na nossa vida. É o que a gente chama de cara metade, é o que a gente chama da outra parte da maçã, é o que a gente fala que é algo que se associa aos nossos sentimentos e ao nosso coração. São essas diferenças, sabe, que fazem valer as verdadeiras semelhanças. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe uma grande diferença entre as diferenças e as semelhanças. As pessoas, como eu falei no início, quando elas se encontram pelas diferenças. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo o que um está aprendendo com o outro. Porque às vezes, aquele defeito que você acha no outro é uma qualidade que você às vezes tem e que pode superar o defeito da outra pessoa. Se, por exemplo, você encontra uma pessoa que é desorganizada e você é organizado, aquela pessoa desorganizada, ela vai fazer com que você aflore dentro de você, não aquele excesso de organização, mas com o tempo, essa pessoa desorganizada, ela vai se tornando uma pessoa mais organizada. Ela vai dando folga para você que é super organizado. E ao mesmo tempo que a pessoa desorganizada, ela vai se tornando organizada e vai dando uma folga para a sua desorganização. Então o que acontece? Vocês se conheceram nas diferenças e aí vocês se encontraram nas semelhanças. As próprias diferenças de um e de outro ajudam a construir um relacionamento duradouro. É preciso que a gente conviva com as diferenças para que a gente possa realmente mostrar o nosso verdadeiro amor. Porque é muito fácil a gente pegar alguém igual. O que seria da laranja se não existisse o limão? Se só existisse a laranja, ia se tornar algo muito artificial, porque você ia estar sempre acostumado a tomar só aquele tipo de suco, só adoçar a sua boca com aquele tipo de líquido, só aquele tipo de ingesta, só sentir aquele tipo de gosto, coisa que quando você encontra uma pessoa diferente de você, é uma forma de você poder suprir aquele seu lado que você tem igual. É através dessa diferença. Então é importante tanto a semelhança como as diferenças. A gente primeiro encontra algo diferente para depois a gente acertar o equilíbrio das nossas semelhanças. Tanto as semelhanças do nosso amor como as nossas semelhanças, elas vão se equilibrar um dia e se tornar almas gêmeas. Isso é muito importante, gente, no nosso relacionamento. É importante que a gente conviva com as diferenças para a gente poder perceber que realmente a gente está amando de verdade. Porque é muito fácil a gente chamar alguém que é igual a nós. Por quê? Porque se a gente se acha tão perfeito assim, claro, não somos perfeitos. Nós somos suscetíveis a erros, né? A tristezas. Mas se a gente encontra alguém que é um pouco diferente da gente, a gente vai aprender a amar aquela pessoa diferente de uma tal forma que a gente consegue equilibrar todos os nossos sentimentos. É importante a gente aceitar os erros, é importante a gente perdoar os erros,
Tem muito casal, por exemplo, eu vejo muito isso nas gerações dos anos 40, 50, 60, em que eles se estagnaram. E não são todos. Alguns ainda saem dessa regra. Mas eu vejo hoje em dia, por exemplo, jovens sêniores de 80, 70 e poucos anos aí, que não convivem mais como casal. Cadê aquele amor que existia na idade jovem? Isso tem que prevalecer, gente. Eu sempre falo que é importante que o amor ele prevaleça desde quando a gente viu aquela pessoa com os nossos primeiros olhares, né? Aquele olhar de paixão. Primeiro vem a paixão, aí a gente começa a sentir o amor de verdade, aquele companheirismo. Eu vejo que hoje em dia tem casais, às vezes, que estão beirando os 80 anos de idade, e que são pessoas que só vivem brigando, não conseguem se relacionar, não conseguem se amar, não conseguem assistir um filme juntos, uma TV juntos. E é importante esse companheirismo. É muito importante isso, porque um dia um desses dois não vai existir mais. E aí a gente vai sentir falta daquela presença da pessoa. Aí não adianta mais, né, gente? Não adianta mais querer amar depois que já foi embora, depois que partiu. Não aprendeu ainda a conviver com as diferenças. Claro, a gente precisa, por exemplo, tem determinadas coisas que às vezes a pessoa que está do nosso lado faz, que a gente, por uma questão de amar, a gente abre os olhos, a gente chega e fala, olha, tá errado isso. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de experiência, ou às vezes a gente tem um pouquinho mais de vivência, entendeu? Ou às vezes até outra pessoa também vem pra gente e fala, ó, vai com calma, entendeu? Às vezes a gente tem um jeito um pouquinho mais diferente de falar, às vezes fala um pouquinho mais alto e tal. Claro, é importante que a gente mantenha um nível, né? Que a gente não parta por uma agressão física, que a gente não parta por uma falta de respeito. Eu digo sempre que as palavras de baixo calão entre o casal deprime demais a energia e o amor. Isso afasta de vez, tá certo, gente? E outra coisa, um passeio, ou às vezes até assistir uma TV juntos, ficar curtindo os dois juntos é muito importante, sabe? É muito gostoso. E isso faz parte. Então a gente queria muito trazer para vocês aí que o amor existe em todas as idades e que é preciso a gente ver que as semelhanças e as diferenças estão sempre juntas, tá bom? Nenhuma está na frente, nem a outra está atrás. Ambas estão sempre juntas para entrar em equilíbrio. Então, gente, você que está aí, que às vezes está mal com o seu cônjuge, né? Com o seu amor, eu não quero mais saber. Gente, às vezes procurar na rua dá problema, hein? Às vezes dá problema, porque vem doença. Às vezes o outro que está na rua lá parece um santo. Aí quando chega dentro de casa é que você vê realmente quem que é. Ai, puxa, olha, eu descartei uma pessoa tão maravilhosa que viveu anos e anos comigo e agora eu tô com essa outra pessoa que me enganou. Então toma muito cuidado, hein? Porque, gente, ninguém hoje em dia quer compromisso. Feliz daquele que tem uma pessoa dentro de casa que honra o compromisso e honra o respeito ao próximo. Aquele próximo que convive junto, tá bom? Não valorize de fora, não. Porque lá fora ele tem ótimas qualidades, ela tem ótimas qualidades. Traz pra casa pra ver o que acontece. Vocês vão ver. Principalmente aquela pessoa de fora que sabe que aquela pessoa que ela está se relacionando tem alguém dentro de casa. Lá fora é uma coisa, chegou dentro, fez o papel de esposo, de esposa, de homem, de mulher, meu Deus do céu. Aí começa a mostrar as garras, entendeu? Então tomem muito cuidado com isso, tá certo? Prestem bem atenção, valorizem o que vocês têm dentro de suas casas. Às vezes tem pessoas que têm 50, 60, 70 anos de casamento, ou às vezes 30, 40 anos, não aguento mais. Aí vai procurar uma pessoa lá fora. A pessoa tá maravilhosa, lá fora. Agora vem pro lugar dessa pessoa que ficou 30, 40 anos aí, aguentando o teu mau humor, ou às vezes o teu gênio, pra ver como é que é. Duvido que ela aguente 5 minutos. Sabe? Que tenha paciência que a outra pessoa teve. Então, gente, toma muito cuidado, hein?
que às vezes procurar coisas lá fora pode trazer grandes prejuízos para você, principalmente a nível de saúde, tanto emocional, física e mental, tá bom? Gente, esse aí foi o nosso Papo Casal, nosso terceiro bloco, em que a gente tenta sempre aproximar. Vai lá, tá brigado, dá um beijinho, dá um abraço, vamos passear, vamos pegar um cinema, vamos assistir um filme ali na Netflix ou na Globoplay, onde for. Olha, o Dr. Rogério deu um monte de dicas lá no vídeo Dicas. Vamos dar uma assistida pra gente ver? Tem até peça de teatro em São Paulo aí. É isso aí, gente. O último programa de Dicas que a gente gravou semana passada. Tá bom? Assiste uma TV, uma novela, o que for, mas se diverte. Fica com o seu amor, tá bom? E é isso aí, gente. Papo Casal indo embora, nosso terceiro bloco. E tem notícias chegando, hein? É o Acontece que vai entrar aí. Já, já. Olha só. É o Papo Casal. Nos despedir. Faz as pazes. Canta essa musiquinha. Você é a razão da minha felicidade. Não dá pra dizer que eu não sou a sua cara verdade. Por favor, meu amor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Até já, tem notícias chegando aí. Não acontece na semana. Olha, gente, já tô aqui me preparando para trazer notícia para vocês, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É o nosso Acontece entrando no Vamos Falar. É isso aí, hein, gente? E a gente tá se despedindo aí do nosso terceiro bloco, porque a gente vai dar notícias para vocês. É o nosso Acontece entrando aí na sua casa. Tem informação, hein? Notícias do mundo, notícias do Brasil, temos notícias de entretenimento e também curiosidades aí no nosso Você Sabia? Até já! Rede Manchete, você. Bom dia! E no nosso Jornal Acontece, as manchetes de hoje serão as seguintes. Nas nossas notícias do mundo, olha aí, hein? Com ações do FBI, os Estados Unidos fortalecem a luta global contra centros de polícia da China no exterior. Um profissional da imprensa foi morto a cada 4 dias em 2022, diz a Unesco. Desaceleração econômica pode forçar trabalhador a aceitar empregos de baixa qualidade. Notícias do mundo, hein? Chefe da ONU destaca energia renovável para evitar catástrofe climática. Emirados Árabes nomeiam chefe de prolífera para presidir COP28 e alarmam ativistas. Crise global de alimentos coloca milhões de jovens em risco, diz Organização das Nações Unidas. Recuperação da camada de ozônio está no caminho certo graças ao Protocolo de Montreal. Papa condena execuções de manifestantes e pede mais respeito com as mulheres no Irã. Preço global dos alimentos atingiu em 2022 o nível mais alto registrado, diz FAO. Estes foram os destaques das notícias do mundo no nosso Acontece. E voltamos agora com as notícias do Brasil. E nas notícias do Brasil você vai ver também: a safra de verão do Brasil será maior que capacidade de armazéns pela primeira vez em 20 anos. A energia elétrica extensa dificulta ações contra a sabotagem e requer inteligência de setor. Governo Lula frustra evangélicos, progressistas e pastores pró-Bolsonaro e saiam trégua. Na véspera de atos terroristas, a Polícia Federal alertou que indivíduos armados planejavam danificar o Planalto, Congresso
e Supremo Tribunal Federal. Mais uma notícia aí. Ministro da Fazenda Haddad diz que o governo quer votar mudança no imposto de renda no segundo semestre. Segundo Haddad também, ele diz que a remuneração de combustíveis está na planilha da Fazenda, mas será decidida depois. E olha só aí, gente. O Brasil ele se reposiciona sobre pauta das mulheres e deixa pacto internacional anti-aborto. O governo federal anunciou nesta terça-feira o reposicionamento do Brasil em fóruns e mecanismos internacionais que tratam da pauta da mulher e da igualdade de gênero, e deixou um pacto internacional contra o aborto, revertendo decisões tomadas durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em comunicado conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Ministério das Mulheres, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o país anunciou a desassociação da Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família, um pacto anti-aborto assinado pelo governo Bolsonaro e outros 31 países em outubro de 2020. O Brasil considera que o referido documento contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família e pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluídos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, afirmou o governo sobre o desligamento. Então essas foram as notícias do Brasil e a gente ainda tem mais uma informação para vocês aí. Não é o nosso boletim coronavírus não, mas a gente gostaria de falar aí para vocês sobre os últimos dados no Brasil do Covid-19. E olha só, hein, gente, uma boa notícia. A Covid-19, a média de mortes fica em 73 e completa uma semana em queda. Olha que bom, hein? Graças a Deus. O Brasil registrou hoje uma média móvel de 73 mortes pela Covid-19 e com isso o indicador completa uma semana em queda. Nas últimas 24 horas foram 81 mortes causadas pela doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, tá bom? Gente, a saúde vai distribuir 740 mil doses de vacina contra a Covid para crianças. A Fiocruz alerta para o possível avanço da variante XBB no Brasil. Cuidado. Covid longa, só a quarta dose de vacina garante a proteção, segundo o Ministério da Saúde. A média móvel ela é calculada a partir da média de ocorrências dos últimos 7 dias. O indicador é considerado por especialistas uma forma mais eficaz de medir a evolução da doença. Hoje, a variação na média móvel de mortes é de 47% em comparação com 14 dias atrás. Em razão disso, apresenta queda. As 5 regiões do país acompanham a tendência nacional de queda na média móvel de mortes. Centro-Oeste, 18%, Nordeste, 46%, Norte, 41%, Sudeste, 63% e Sul, 20%. Esses aí foram alguns dados do nosso boletim coronavírus, no nosso Acontece, que volta já já aí com notícias de entretenimento. Até já! E é isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. O nosso Acontece dentro do Vamos Falar. E a gente está entrando agora com notícias de entretenimento, hein? Olha só, hein? Gente, e as duas estreias aí não amargaram um pouquinho aí a audiência da Globo ontem, hein? 16 de janeiro, segunda-feira, estreou no horário das 19 horas a nova novela Vai na Fé, com a Sharon Menezes nos principais papéis também, como protagonista aí da novela, e não rendeu aí uma boa audiência, tá certo? Apesar de parecer que a história tá agradando um pouco mais o público do que a antecessora Cara e Coragem, Vai na Fé
teve o seu capítulo de ontem com menor audiência ainda do que o primeiro capítulo de Cara e Coragem, tá? Chegou a mais ou menos uns 24, 25 pontos de média de audiência. O Big Brother Brasil, que teve aí a sua estreia ontem também, após a novela Travessia, apesar das edições de 2019, 2020, 2021 e 2022 terem altos índices de audiência, parece que deu uma amargurada também com o Ibope, com uma baixa audiência de todas as histórias de estreia dos Big Brothers Brasil, tá? Então, Tadeu Schmidt aí, um ótimo apresentador, mas onde deu uma amargurada aí com esse tipo de acontecimento. Uma baixa de audiência já no primeiro dia da casa do Big Brother. Isso se deve principalmente também à baixa audiência que Travessia, a novela da Glória Pérez, vem trazendo aí o público das 21 horas, tá bom? Mas claro que com o passar dos dias, as pessoas conhecendo os habitantes dessa nova casa, pode ser que a audiência comece a crescer e surja o que aconteceu nos últimos 4 anos aí. O Big Brother seja um fenômeno de audiência. Principalmente porque a Globo vendeu patrocínios aí em torno de R$1 bilhão. Então ela precisa ter um retorno com a audiência por causa dos seus patrocinadores, tá bom? Mesmo assim, é um dos maiores chamariz aí para TV aberta, Rede Globo de televisão, com o Big Brother Brasil, edição 23, tá? Mesmo assim, amargurando alguns picos de audiência, de ontem, no dia 16, a Globo saiu na frente aí, deixando a Record em segundo lugar, desde o período da manhã, o SBT também quase empatando com a Record, mas ficando em terceiro, em quarto a Band e em quinto a Rede TV, tá bom? Então, mesmo com essas estreias de peso aí ontem na Rede Globo, houve uma amargura aí da audiência, e essa aí é a nossa principal notícia de entretenimento. E uma bombinha aí, hein, gente? O Zé Coelho não está aqui, mas eu vou estar passando para vocês um fuxico. É isso mesmo. A Rafa Kalimann, ela ia entrar nessa novela Vai na Fé, das 19 horas, como atriz. Porém, devido a alguns tipos de documentação que principalmente aí o sindicato dos artistas exige que os artistas tenham, que é uma identificação, a Rafa Kalimann não pôde participar da novela, diferentemente da Jade Picon, que participou da Travessia aí, que também passou por esse mesmo problema, mas teve aí um tempo para poder tirar todos esses trâmites aí, essas documentações, para que ela pudesse ingressar como artista na novela Travessia. O mesmo não aconteceu com a Rafa Kalimann, tá bom? Então esse aí é um fuxico que tá dando aí, não acontece para você, notícia de entretenimento. E a gente volta já já com Você Sabia? Olha aí, hein, gente. E no Você Sabia, a gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre música. A gente está dentro do Acontece aí, no Vamos Falar. Eu até coloquei uma musiquinha. Vocês sabiam, gente, que a música ela estimula praticamente o cérebro inteiro? Pois é, poucas atividades são capazes de estimular o nosso cérebro praticamente inteiro. E a música faz parte delas. Um bom tema para abrir uma lista, nossa lista de curiosidades sobre música, não é? Ao ouvir uma música, você pode estimular quase todas as áreas do órgão, inclusive despertando ramos de aprendizagem. Gente, olha só, hein? São raras as pessoas que conseguem identificar uma nota musical sem referência. Você sabia que apenas uma a cada 10 mil pessoas é capaz de identificar uma nota musical sem referência? Essa capacidade é chamada de ouvido absoluto. Outra situação, a música ela pode ser utilizada em tratamentos médicos. Como a gente fala para vocês, ao longo desse início aí, que a gente está falando sobre músicas, as canções elas têm capacidade de estimular o nosso cérebro e até mesmo incentivar o aprendizado. Não demorou muito para que alguns neurologistas também identificassem os reflexos positivos da música em tratamentos médicos, uma vez que ela pode trabalhar a coordenação motora, proporcionar relaxamento e até melhorar a frequência cardíaca.
o maior show gratuito do mundo aconteceu no Rio de Janeiro. Você sabia que o Rio de Janeiro é palco dos grandes festivais, como o Rock in Rio? Mas eu tenho curiosidade aí para falar para vocês também sobre músicas, para você compartilhar. Sabia que a cidade também recebeu um show gratuito com o maior público na história? Pois é, o marco foi alcançado com um show do cantor Rod Stewart no ano novo de 1993, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O batimento cardíaco ele se ajusta ao ritmo da música. Depois de conferir 5 curiosidades sobre músicas, deu para você perceber, gente, que a relação das melodias com as respostas do cérebro, mas essa não é a única parte do nosso corpo que sente a influência da música. Ao longo dos anos, de alguns estudos, mostraram alterações do sistema cardiovascular quando ouvimos uma música que reflete o ritmo das nossas canções. A música é capaz de influenciar o crescimento das plantas. Olha só, hein, gente? Mastigar chicletes ajuda a tirar músicas da cabeça. A música afeta o humor e a maneira de enxergar o mundo. A música é capaz de liberar dopamina, que é um neurotransmissor. Música já foi modalidade nos Jogos Olímpicos. O primeiro disco de hip hop a ganhar o Grammy de melhor álbum do ano é o de uma mulher. A música é mais antiga do mundo, tem mais de 3.000 anos. Várias modalidades aí de curiosidades sobre a música eu te apresento para vocês aí. Você sabia do nosso Acontece? E vamos agora à previsão do tempo. Olha só, hein, gente? Vamos agora na previsão do tempo aí. A terceira semana do ano ela será marcada por maiores acumulados de chuva, acima de 80 milímetros em grande parte da região norte, centro-oeste, sudeste e centro-sul do Maranhão e Piauí. No leste do Amapá e norte do Amazonas, o volume de chuva pode ultrapassar os 100 milímetros. Na costa leste e faixa norte do Nordeste, os acumulados de chuva poderão ficar entre 50 e 70 milímetros. Os baixos acumulados inferiores a 40 milímetros estão previstos para ocorrer no interior da região Nordeste e Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Gente, grande parte da região Nordeste, áreas centrais do Amazonas, oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina pode registrar temperaturas máximas acima de 30 graus. Entre o norte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as temperaturas devem girar entre 20 graus e 28. Na capital paulista, a gente pode ter de 21 a 31 graus. Ontem a gente teve praticamente, se manteve hoje entre 21 e 28 e chegou até mais ou menos 35 graus Celsius a ter a sensação térmica de calor hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Gente, nós vamos ter calor até não poder mais, hein? Vai variar no Rio de Janeiro também a temperatura entre 21 e 36 graus de hoje até os próximos 15 dias. No sul também, a gente vai ter máximas em torno de 29 graus e mínima em torno de 18 graus. Pode chegar até 32 graus também a temperatura no sul. No centro-oeste, a gente tem mínima entre 21 graus e 32. E no norte, de 23 a 31. No nordeste, a gente pode chegar até acima de 30 graus a temperatura com um calor abafado, tá bom? Então pode se preparar com os ventiladores e o ar-condicionado, porque nós vamos ter muito calor e muita chuva nos próximos 15 dias, tá certo? Este foi o nosso Acontece, aquelas dicas de notícias dentro do nosso Vamos Falar. E a gente volta já já com o Vamos Falar. E nós terminamos agora o nosso Acontece. Até já, Vamos Falar. Gente, e vocês sabem muito bem que a gente no nosso
fala, né? Nossa, a mulher é mais sensível, né? Mas isso acontece por quê? Acontece principalmente porque fisicamente a mulher ela tem uma sensibilidade maior, até porque a parte física dela, a parte hormonal dela é diferente do homem. Apesar de o homem também ter hormônios praticamente vêm da mulher e a mulher também tem hormônios que estão no homem, as quantidades são totalmente diferentes, tá certo? A mulher ela tem uma sensibilidade maior, até anatomicamente falando e fisiologicamente falando também, devido a esses hormônios. Os hormônios da mulher são em grande quantidade maior na mulher, né, os hormônios próprios da mulher, e em quantidades menores no homem, tá certo? Por isso que a gente tem uma sensibilidade maior na mulher. Não é porque é a parte emocional, a mulher é mais sensível. Isso tudo se dá principalmente devido à parte fisiológica da mulher. Agora, não é por causa disso que a gente vai falar e vai estigmatizar que a mulher é sempre mais sensível do que o homem. Não, isso vai muito do tipo, né, físico que às vezes a mulher apresenta, ou às vezes as reações emocionais que ela tem. Muitas vezes a gente tem mulheres mais sensíveis e temos mulheres menos sensíveis. A gente vai falar no próximo bloco aí no Papo Homem que o homem também tem sensibilidade, que o homem também pode ser um pouco mais sensível até do que a mulher. Isso depende muito dos comportamentos. Tem mulher que às vezes ela vem doutrinada a ser mais sensível do que o homem. Isso acontecia muito com as nossas mães no passado. Por quê? Porque praticamente todas as mulheres que foram criadas, quase todas, né, nos anos 40, 50, 60, elas foram doutrinadas aí a serem pacificamente sempre menosprezadas perante o homem, né? Existia um machismo muito grande. Então, todo mundo criou esse estigma de que a mulher é sempre mais sensível, que é o lado mais emocional. E muitas vezes o casal não percebe que a mulher tem um lado racional também. Porque às vezes o homem ele é tão racional, tão idealista nos seus sentimentos, que ele vai com aquela racionalidade, vai com aquele grau de macheza, e a mulher vem com a sua parte emocional e se torna racional sobre ele. Porque muitas vezes vem uma briga, quem é que segura? Se tiver uma briga, por exemplo, tem um casal, né? Um homem e uma mulher, por exemplo. Aí o homem está brigando com outro homem. Quem que às vezes segura esse homem? É a mulher. Muitas vezes a mulher, ela pacifica esse lado grotesco que muitos homens às vezes têm. A gente costuma dizer que o homem é macho, não sei o que e tal. Aquele instinto de macheza que já vem desde os anos 40, 50, 60, em que a mulher não podia dar nenhum tipo de opinião, não podia dar nenhum tipo de situação. Claro, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não existe o homem machista e a mulher feminista que dê certo um relacionamento. Por quê? Porque todos os dois vão acabar entrando em desequilíbrio. A gente sempre falou isso aí no Papo Casal, né? A gente falou para vocês aí que a gente conhece às vezes as pessoas na diferença e acaba se tornando muito igual nas semelhanças, né? Com o tempo a gente vai vendo isso. Agora, no caso, a mulher dizer que ela é muito sensível, que a sensibilidade parte sempre da mulher, claro, às vezes tem mulheres que choram um pouco mais do que os homens, até por causa da sua parte hormonal. Ela tem uma sensibilidade, tem o seu ciclo no mês a mês, ela perde aquele, né, aquela noção da emoção, muitas vezes, por causa disso, porque existe fisicamente, existe anatomicamente, existe fisiologicamente um grau de sensibilidade devido aos hormônios, né, que ela possui em grande quantidade maior do que o homem. E isso pode fazer com que ela seja um pouquinho mais sensível. Mas não quer dizer que a mulher não tenha coragem, que a mulher não tenha mais sensibilidade, que a mulher só chora. Não. Por exemplo, tem homem que chora por algumas situações. E é vergonhoso isso? Antigamente se falava, homem não chora.
Hoje em dia a gente vê que não. Hoje em dia a gente vê que o homem se emociona quando ele está de frente, por exemplo, da sua esposa ou da sua namorada, ou às vezes em outros tipos de relacionamento também, né, que a gente tem vários tipos de gêneros hoje em dia, tanto casais héteros como casais homos. Isso pode acontecer. Às vezes, né, um homem e uma mulher tem uma sensibilidade maior, o homem tem maior, a mulher tem menor. Isso não quer dizer que seja só praticamente da mulher. E nem praticamente a gente relacionar a sensibilidade à história. Antigamente, na época das cavernas, o homem saía para caçar, né, e a mulher ficava dentro de casa cuidando dos seus filhos. Aí ele chegava com o alimento e a mulher preparava. Hoje em dia a gente sabe que as diferenças se tornam realidade, né? A mulher praticamente saiu de casa, a criança tem que ficar numa escola, numa creche ou aos cuidados de outras pessoas, para que ela possa ajudar o homem também a trazer o sustento para dentro de casa, né? Isso eu estou falando em casais héteros, mas também existe em casais homo, tá? A gente tem que abraçar todos os gêneros praticamente aí, tá, gente? Então, o que acontece? Nós não estamos mais na Idade da Pedra, para achar que só a mulher tem sensibilidade. Não, o homem também tem. Por quê? Porque a mulher saiu para a rua em busca de um trabalho, em busca de ajudar um sustento para a sua própria família, ajudar o seu esposo, ou às vezes a sua esposa, né? Independentemente de gêneros aí, a gente sabe que pode ocorrer algum tipo de situação. Mas ela adquiriu uma realidade diferente. Praticamente ela era sensível dentro de casa e quando ela sai para ir trabalhar, ela mantém a sua sensibilidade, até às vezes com tratamento com as pessoas, né, no seu trabalho e tudo. Às vezes ela tem um espírito de liderança dentro do seu trabalho, mas ela mantém aquela sensibilidade. Só que ela vai se tornando um pouco mais real, mais realista. Por quê? Mais amadurecida, menos emotiva, porque a realidade já é outra. Nós estamos mais no tempo de antigamente, onde a mulher era só a vivência dentro de casa, dentro do seu lar, aquela vida doméstica. Não, hoje em dia a mulher saiu para trabalhar. Então ela viu a realidade lá fora como é que é, e ela traz isso para dentro de casa também. Não é que ela tenha perdido a sua sensibilidade, mas ela também adquiriu um equilíbrio na sua parte emocional. Então a sensibilidade feminina continua, mas de uma forma mais realista, mais apurada, porque ela teve que sair de dentro da sua casa para ir para o seu trabalho, se tornar líderes muitas vezes de homens, tá certo? Antigamente eram os homens que eram líderes nos seus trabalhos sobre as mulheres ou sobre outros homens, tá certo? E hoje em dia não, a gente tem líderes mulheres. Já tivemos presidente mulher em vários países, governadoras mulheres, prefeitas mulheres, deputadas, vereadoras. Então a mulher, ela está na política, ela está no meio religioso, ela está na sociedade, tá certo? Então a sensibilidade não é que ela tenha ido embora, mas ela se modificou devido às situações que estão sendo globalizadas aí, né? A mulher, ela tem um outro papel hoje em dia na sociedade. Ela tem um papel muitas vezes até de pai e de mãe dentro de casa, porque às vezes ela cria os seus filhos sozinha. Ela sai para trabalhar para sustentar os seus próprios filhos, porque às vezes ela não tem o seu cônjuge dentro de casa. Ou muitas vezes ela associa a sua renda ao seu cônjuge para que essa família possa ter aí um melhor desenvolvimento econômico dentro do seu lar, tá bom? Então, gente, essa história de que a sensibilidade feminina, que a mulher é sempre sensível, isso terminou. A mulher mantém a sensibilidade dela, mas ela modificou através dos seus hábitos, né, de realidade com que ela teve que se doutrinar. Muitas vezes ela se tornou um pouco mais com a sensibilidade real, uma sensibilidade mais realista, um pouco mais amadurecida e menos emotiva, tá bom? E é isso que a gente falou hoje no nosso Papo Mulher, sobre a sensibilidade da mulher. Nunca a mulher vai perder a sua sensibilidade, ela vai sempre manter isso, porque é hormonal, é físico, é fisiológico, é anatômico, é emotivo. Mas essa sensibilidade, por mais que a gente queira, ela se diferenciou, tá certo? Ela deixou de
existir na forma que ela existia em anos passados, porque a realidade da mulher de hoje se modificou, tá bom? Gente, esse foi o nosso Papo Mulher, no nosso Vamos Falar, e a gente está finalizando aí com o nosso Papo Homem. É o Papo Homem chegando já na sua casa. Bom dia, bom dia, bom dia! É o Vamos Falar, segundo programa do canal do Dr. Rogério. Deem seu like, curtam, compartilhem. É muita informação, mas são programas que são dedicados a você. Muito obrigado pelo carinho. E nós terminamos o nosso quarto já Papo Homem. E a gente vai dar uma pausa, um breakzinho aí, para a gente poder ouvir. É hora de clipe musical. A gente vai ouvir aí um clipe muito legal da novela Paraíso Tropical. Trilha sonora
Gente, a gente colocou esse clipe aí, porque música é sempre bom, né? Eu sempre falo que a música, ela ajuda muito o cérebro da gente, ela diminui um pouco aquela ansiedade que a gente tem no dia a dia. E eu sempre procuro colocar nos nossos programas músicas, porque eu sei que quando vocês estão ouvindo os nossos e vendo os nossos programas, às vezes vocês podem estar tristes, chateados com alguma coisa, e de ouvir uma música, às vezes ela mexe com o coração da gente, mexe com o nosso ânimo, com a nossa atenção, mexe com o nosso coração, tá? E olha, é uma música muito linda, hein? Ela é da novela Paraíso Tropical, em 2007, de Gilberto Braga. Quem não se lembra das gêmeas Thaís e Paula, e do Daniel, tá certo? Que fazia par romântico com a Paula. O Daniel que foi interpretado pelo Fábio Assunção, e a Paula, as gêmeas Paula e Thaís, pela Alessandra Negrini, que no final da novela tem até quem matou a Thaís, tá? Então o nome dessa música, gente, olha só, é Without You, do Harry Nilsson, tá certo? Um grande sucesso aí dos anos 70 e 80, tá bom? Bom, gente, vamos agora partir para o nosso Papo Homem, hein? E a gente estigma a mulher como sempre sensível, e a gente sabe muito bem que essa realidade se modificou. A mulher mantém a sua sensibilidade, mas como eu falei para vocês, houve uma evolução, né? E o homem também. O homem deu uma respirada. Por quê? Porque antigamente, um homem que chorava, ele era sinônimo de que o pai vinha até ele e falava: engole essa lágrima porque homem não chora. Vocês lembram disso? Estamos falando do nosso papo homem. E hoje em dia não. Hoje em dia o homem perdeu a vergonha de expor os seus sentimentos. Muitas vezes, fraqueza não é sinônimo de imperfeição. Fraqueza não é sinônimo de que a pessoa não é lutadora, não é batalhadora. Ao contrário, a sensibilidade está no nosso corpo, está na nossa mente, está na nossa alma, está nas nossas emoções. Claro que a gente, por termos diferenças hormonais, né, a gente tem uma quantidade de testosteronas maior, a mulher tem uma quantidade de estrógenos, progesteronas maior por causa do seu ciclo. O homem, com a sua testosterona, ele tem aquele, né, de, sabe, tá com raiva, coloca pra fora, né? Mas a gente também tem diferenças. Todos nós somos diferentes perante todas as pessoas. Cada um é cada um. Às vezes a gente tem homens que têm uma sensibilidade maior, que tem um lado emocional maior, mas não quer dizer que essa pessoa, esse homem que é mais sensível, não seja masculino, não seja macho, né, como as pessoas falam. Não, gente, ser macho não é a gente ser ignorante, não é a gente ser agressivo, né? Isso não quer dizer que o homem que é agressivo, um homem que se desmacho, que é egoísta, que trata as pessoas dos seus familiares de uma forma arrogante, ele seja um homem, né, que a sociedade espera que ele seja.
Um homem, a definição de homem, é aquela pessoa do sexo masculino que é uma pessoa um pouquinho mais enérgica nas suas atitudes, mas não é agressiva, não é arrogante nas suas sensibilidades. Tá? É uma pessoa que é totalmente sem educação. Tem que comer com pedra em vez de garfo. Isso não é uma sensibilidade. Só porque ele faz esse tipo de coisa, é porque ele é mais homem do que todo mundo. Não. Porque ele trata mal o seu cônjuge, a pessoa que ele ama, é porque ele é melhor que todo mundo. Ele é o homem da casa. Não existe isso, gente. Existe, hoje em dia, um casal que cria os seus próprios filhos ou as pessoas que convivem com elas, né? Mas não dizer que ele tem que ser o homem das cavernas, né? A gente pode se deparar com homens sensíveis, mas aí vai no caso de cada casal poder tratar a sensibilidade daquela pessoa de uma forma que seja um respeito. Porque às vezes a gente tem uma mulher sensível, tem um homem sensível, tem 2 homens sensíveis, tem 2 mulheres sensíveis, né? Hoje em dia a gente tem uma diversidade muito grande de gêneros. Então, a sensibilidade, ela está presente tanto no homem como na mulher. Por isso que a gente falou aí de uma forma semelhante das diversidades aí que existem tanto no homem como na mulher. A sensibilidade é totalmente diferente em cada um, tá? Mas a gente não pode doutrinar, identificar, rotular a sensibilidade da mulher, né, de uma forma sensível e no homem arrogante. Não, porque nós temos o meio termo, nós temos o equilíbrio, tá certo? Eu admiro muito, por exemplo, um homem que tem uma forma de tratar as pessoas de uma forma educada, né? A gente não precisa tratar as pessoas de uma forma mal educada. Claro, se uma pessoa vem com 1000 pedras, a gente acaba até se tornando mal educado. Porque a gente às vezes tenta, que nem eu falo sempre, a gente tenta o homem entrar sempre no sapato lindo lustroso. Mas muitas vezes as pessoas provocam tanto a gente que a gente é obrigado a entrar na chinela bem rampeira, né? Às vezes acontece isso, sabe? Ninguém tem paciência de Jó, né? Que aceita as coisas de uma maneira. Mas a gente precisa entender e não rotular o homem como sempre insensível. Homem é homem, não tem sensibilidade nenhuma. Não, gente. Homem também tem sentimento. Homem também tem carinho. Homem também precisa de carinho. Homem também precisa de atenção. Homem também precisa de compreensão. Assim como a mulher também precisa. Se muitas vezes os relacionamentos hoje em dia não dão certo, é porque muitas vezes não há equilíbrio na sensibilidade em que o homem e a mulher têm. A gente está falando isso desde o começo. Por isso que é o nosso Vamos Falar. É o nosso programa de conversas. Entendeu? Eu espero que esteja ajudando vocês aí. Tá bom? Gente, tivemos aí o nosso Papo Homem. Mostramos que o homem não é da época das cavernas. Tá certo que ele tem que ser sempre arrogante, mal educado, sem educação, né? Tratar as pessoas de qualquer jeito. Não é assim não, né? E a mulher também. Hoje em dia eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe só homem às vezes mal educado, né? A gente está aqui tratando com uma minoria, mas existe também mulher mal educada. Mulher que às vezes não sabe sensibilizar uma situação. Tanto homem como mulher. Então a gente precisa manter o equilíbrio aí. Porque neste país, o que está imperando muitas vezes é a falta de educação. As pessoas não têm educação, muitas vezes. Elas querem colocar as suas vontades acima dos outros. Elas querem partir para a violência. A gente viu alguns dias atrás aí também. Não aceitar as derrotas. Isso é muito feio. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Bom, mas não vou ser eu que vou ensinar, né? Cada um que ensine a si próprio. Vá lá com Deus, peça para que Ele ajude, tá bom? Porque esse é o Vamos Falar. É o nosso programa de conversas. E a gente está terminando agora o nosso Vamos Falar. Eu espero que vocês tenham gostado. 1 hora e 40 minutos de programa.
tá bom? Teve música, teve notícia, teve muitos assuntos, muito conteúdo. Espero que vocês se inscrevam, compartilhem, deem o seu like. E é isso aí. Espero que tenha agradado a todos vocês. E a gente vai terminando o nosso Vamos Falar sempre com aquela nossa homenagem ao nosso eterno Jô. Terminou o Vamos Falar. Próxima semana, gente, vai estar vindo aí ou Casa Prática, ou Bebê a Bordo, ou o Bem Saúde. Tá bom? Vai ser surpresa. É isso aí. E, gente, só para dar uma noticiazinha para vocês, hein? O BBB 23 estreou ontem, tá certo? Teve a prova da liderança, não a prova da liderança, mas a prova da imunidade. Eles foram divididos em duplas, tá bom? E fizeram uma prova da imunidade. Vai haver um quarto secreto. As pessoas vão achar que houve um paredão falso. Vai sair uma dupla e essa dupla vai para o quarto secreto. E aí vai ter uma próxima votação depois, que aí sim vai sair uma das duplas, tá certo? Então, nessa votação dessas duplas não vai existir, vai ser um paredão fake, tá certo? E essa dupla vai para o quarto secreto e logo no início do Big Brother Brasil. Então, muita emoção vem aí, tá bom? BBB 23, eu gosto, respeito quem não gosta, mas quem gostar, assiste, tá bom? E é isso aí, gente. Estamos terminando o nosso Vamos Falar. Comigo, Dr. Rogério Costa Breja. Tivemos Papo Jovem, Papo Sênior, Papo Casal, o Acontece, muita notícia. Tivemos o Papo Mulher e o Papo Homem. Até o próximo programa. Muito obrigado pelo carinho de todos. Aquele bom dia bem caloroso, com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.